Amém. Boa noite você que está nos assistindo também aí em casa. Atos 19, prosseguindo com o nosso estudo semanal do livro de Atos. Eu quero ler inicialmente com os irmãos de 1 a 7, depois nós vamos prosseguir, né? Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Senhor, obrigado a Deus por essa noite, por podermos prosseguir no estudo da Tua Palavra, aprendendo um pouquinho mais. Sabemos que não é a totalidade, mas que nessa noite a gente aprenda um pouco mais para alicerçar a nossa fé, nos dar base, ó Deus, firmeza para caminhar e continuar crendo, ó Deus, no Teu poder, na Tua graça. Fala aos nossos corações, edifica-nos, ensina-nos, ó Deus, através do Teu Espírito, que o Senhor esteja aqui conosco, pois cremos que o Senhor está aqui. Então, faz a Tua obra em nossos corações, naqueles que estão assistindo esse vídeo, sejam alcançados, tocados por Ti, em nome de Jesus. Eu me coloco em Tuas mãos, ofereço a minha vida como, ó Deus, um instrumento Teu, um vaso Teu, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Pode se assentar. Bem, a gente viu aí semana passada Paulo terminando a sua segunda viagem missionária. A gente sempre lembra que Lucas ele está narrando, está escrevendo um livro histórico, né? Sobre a história da igreja bem no início. Claro que não em todos os seus detalhes, ele acompanhou certamente, a gente viu no início Pedro, contou um pouco do ministério de Pedro, e depois ele passa a acompanhar Paulo e estar mais de perto ali, vai narrando uma boa parte da história da igreja através do ministério do apóstolo Paulo, né? Então, Paulo já realizou a primeira viagem missionária, fundando diversas igrejas, faz a segunda, termina, volta a Antioquia, e ele vai visitar algumas igrejas, e a gente viu aqui que Paulo toma a decisão de ir até Éfeso. A gente vai ver um pouquinho a importância dessa decisão de Paulo, né? E de cara aqui a gente vê que ele já tem um primeiro dilema, né? Uma primeira situação que ele chega lá e encontra alguns discípulos, né? Alguns que estavam crendo, aqui Lucas não é muito claro, mas o que tudo dá a entender pelo desenrolar do texto, que eles eram discípulos de João, porque eles mesmos respondem, né? Nós fomos batizados no batismo de João. Então, certamente eram pessoas, homens, que eram seguidores de João Batista, que viram acompanhar o seu ministério, foram batizados por João Batista lá no Jordão e migraram da Palestina, porque sempre havia, né, como Israel não tinha o domínio do território, então havia muita migração, haviam judeus espalhados por todo lugar. Por isso que a gente sempre vai vendo aqui em Atos, os apóstolos, quando chegam em alguma cidade, a primeira providência deles é o quê? Ir a uma sinagoga, que é o local de encontro dos judeus, para anunciar primeiro a palavra aos judeus e depois, aí sim, abrir aos gentios. Se bem que, a gente já viu isso, a gente viu que os gentios frequentavam as sinagogas, aqueles que se interessavam pelo judaísmo, já vinham ouvindo aquilo ali, até convertidos ao judaísmo. Então, Paulo encontra esses discípulos ali, discípulos de João, que migraram para lá, e ele faz a pergunta: bem, como é que vocês... como é que está a situação espiritual de vocês, né? Em que pé está isso aí?
como é que vocês estão? E falou, olha, nós recebemos o batismo de João, fomos batizados, agora esse negócio aí de batismo no Espírito Santo, como é que é? Tem mais alguma coisa além disso? Nós não sabemos. Certamente deve ter migrado muito tempo antes de tudo, do ministério de Jesus, e isso não chegou, as boas novas não tinham chegado ainda lá. Por isso que Paulo está fazendo a sua viagem, estão propagando o Evangelho. Então, Paulo vai explicar a eles. Bem, por que há essa diferença? E Paulo depois até faz o batismo em nome de Jesus. Espera aí, tem 2 batismos? Sim. Naquela época, sim. Por quê? E a gente já falou isso lá quando a gente estudou os evangelhos. Por que João batizava? Primeiro porque ele replicava, né? Não vou dizer imitar, mas ele replicava um ato do judaísmo que era algo religioso para aceitar gentios de outras nações. Então, quando um gentio se convertia ao judaísmo, eles faziam um ato do batismo, porque se lavar da água tem o símbolo da purificação. Então, vamos purificar esse judeu, que ele vem do paganismo, ele vem da idolatria, de práticas idólatras, e a gente tem que passar por um ritual para ele ser aceito na sinagoga ou numa parte do templo, de não, ele é um judeu, né? Mas ele é um gentio, mas convertido ao judaísmo. Então havia essa prática. João vai usar isso, só que já dentro das boas novas, já anunciando o quê? O arrependimento. Por isso que Paulo vai repetir as palavras de João, vai dizer, não, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Porque era a mensagem que ele pregava, arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Ele estava o quê? Preparando o caminho do Messias. Então, Paulo vai mostrar, não estou falando disso. João estava ali fazendo uma preparação. O batismo que agora a gente já faz, já é o batismo daquele que crê em Jesus, entrega a sua vida a Jesus, porque João estava chamando ali para uma aproximação de Deus. Se preparem, judeus, vamos nos preparar que o Messias está vindo aí. Mas só que o Messias já veio, o Messias já morreu, o Messias ressuscitou, e agora eles estão expandindo o Evangelho. Então Paulo explica isso a eles e fala, não, então vocês têm que, não é um ingresso ao judaísmo, é crer em Jesus, é entregar a sua vida a Jesus. Lucas aqui não entra no detalhe, né? Mas talvez Paulo tenha explanado muito mais isso, feito uma pregação, e eles se rendem a Cristo e são batizados, aí sim, agora no nome do Senhor Jesus. Eles agora entendem, então era isso que João estava, sim, agora esquece o judaísmo, a gente está vivendo a nova aliança. Então eles passam por isso, Paulo impõe as mãos sobre eles, né? O Espírito Santo desce sobre eles, a gente tem visto que isso foi uma marca no início da igreja, daquele mergulhar na presença de Deus, quando a pessoa se converte, e isso vinha muitas das vezes acompanhado com o dom de línguas estranhas, mas isso não é obrigatoriamente, né? Não quer dizer que todos aqueles que se convertem têm esse mergulhar no Espírito Santo e vão falar em línguas. Paulo depois lá na frente vai explicar isso, né? Nem todos falam em línguas, ele mesmo diz isso, mas a gente vê que foi uma característica inicial do Espírito Santo na igreja que estava iniciando. Quando o evangelho era pregado, o Espírito Santo vinha de uma tal força, de uma tal maneira, e marcava aquelas pessoas de uma forma que elas começavam até a falar em línguas, e aqui diz que até profetizar, até pregar, a falar as maravilhas de Deus, anunciar as maravilhas de Deus, relembrando Atos 2. No dia de Pentecostes, que todos começaram a anunciar as maravilhas de Deus, e judeus de outros lugares ouviam, ele está falando a minha língua, né? Ele é um judeu, ele é daqui, da Palestina, mas ele conhece a minha língua natal, ele está falando coisas que eu estou entendendo. Então, da mesma maneira que isso vem sobre eles, e eles se convertem, né? Há sim agora o processo de salvação e do derramar do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo já começa ali com esse pequeno grupo, dizendo aqui que eram ao todo uns 12 homens.
Um pequeno grupo ali reunido que apenas tinham ouvido a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Mas daí vai dar, né, o boom, e a gente vai ver mais à frente, e até lendo todo o Novo Testamento, a gente vê da importância na história da igreja, a igreja de Éfeso, como a igreja foi uma igreja importante, e Paulo vai desenvolver esse trabalho ali. Versos 8 a 12. Aí, depois disso, né, Paulo vai para a sinagoga. Olha só, agora que ele vai na sinagoga, e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. O caminho aí era direcionado, era chamado, o evangelho, aqueles que seguiam a Cristo Jesus, diante da multidão. Isso aqui não é novidade, né, irmão? A gente já viu nos capítulos anteriores que eles chegam numa cidade, começam a pregar o evangelho, no início tudo bem, legal, tal, daqui a pouco a inveja, a ganância, o domínio, o poder que parece que está sendo perdido, a audiência começa a incitar os corações, aí fala: opa, peraí, esses caras aí estão, está todo mundo gostando deles, e os demais estão, ficando de lado, então sempre a história vai se repetindo. E isso acontece sempre com a igreja. A gente pode, no início, começa a ter uma simpatia, mas quando a gente começa a anunciar o evangelho verdadeiramente, alguns vão se levantar e vão dizer: não, isso aí não, tal, e começa a perseguição. Então, Paulo, continuando aqui na metade do versículo 9, Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Vamos parar aqui para a gente analisar esse outro trecho. Uma coisa que o diácono Lucas já falou em outros capítulos, porque a gente às vezes lê aqui um capítulo para o outro, e o que Lucas está fazendo? Ele está fazendo um registro, pelo menos de alguns fatos, mas você vê que aqui em 2 momentos ele já diz que só aqui, em 12 versículos, Paulo já gastou 2 anos e 3 meses, Então, às vezes, a gente pensa assim: a coisa já foi do dia seguinte, parece que foi de um dia para o outro. Ele só lá na sinagoga ficou 3 meses, depois ele fica mais 2 anos, reunindo essas pessoas que creram em Jesus e conversando. Então, às vezes, a gente pensa: isso aí foi tudo rapidinho, É igual ler um dos evangelhos, mas ali está o quê? 3 anos ou mais. Porque quando Lucas pega até lá, desde Zacarias e tal, já está pegando um período de tempo até maior, Então, mas a gente lê aquilo ali, parece que Jesus saiu daqui e foi para ali, mas ali às vezes foi meses, Foram semanas. Então a gente tem que também perceber que a gente está lendo apenas os fatos, e às vezes a gente não tem muita ideia do tempo, porque não era o costume daquela época. Hoje em dia, tudo tem que ser tecnológico, certo, preciso, muito descritivo. Falar: mas aqui tinha que ter aqui a quantidade exata, o tempo certo e tal. Mas naquele tempo eles não se preocupavam com isso. E o objetivo da Bíblia é o quê? É a mensagem do Evangelho. Não importa se Paulo levou 2 anos ou se ele ficou 2 dias. Lucas não está preocupado com isso. Ele bota ali, mas a preocupação dele é o quê? O que estava acontecendo. É a pregação do Evangelho e vidas que estavam se convertendo e chegando até Jesus. Bem, a gente viu aqui a perseguição chega até Paulo e ele vê que não dá mais para ficar aqui na sinagoga, que o negócio ficou feio de novo.
E lá em Éfeso, e era um costume dos gregos, ter essas escolas filosóficas, né? Muitos criavam pequenos locais, espaços, e faziam ali escolas filosóficas, para debater a filosofia grega, e alguns palestrantes iam ali, então as pessoas se reuniam ali, era um costume grego, então havia muitos espaços, e Éfeso tinha muito isso. Então ele vai até, não sei porquê, ele chega até essa escola de Tirano, né? Ele consegue ali um espaço, um momento ali, para poder se reunir com aqueles que queriam ouvi-lo. E geralmente, isso está implícito aqui, geralmente essas escolas funcionavam de manhã. Então, à tarde, elas ficavam fechadas. Então, Paulo certamente deve ter falado, poxa, então deixa eu usar esse horário aí para eu pregar, para eu ter aqui as minhas palestras. Ele consegue esse espaço e começa a juntar ali, a gente vê aqui 2 anos, ele passa ali ensinando o Evangelho. Éfeso é uma das maiores cidades do Império Romano e uma das mais importantes naquela época. Éfeso é uma cidade muito grande, muito bem estruturada, rota comercial, bem conhecida, muito ocupada, muitas pessoas viviam ali, tinha uma importância vital, não só para a região, mas para todo o império. Então Paulo está também visualizando isso. Ele falou, poxa, aqui é um bom lugar. Então ele vai para Éfeso já procurando estabelecer ali algo que certamente vai ser um ponto de início. Vai ser um local de formação e de envio de missionários, porque dali passavam rotas para todos os lugares do império. Então você vê que o Espírito Santo leva ali, e Paulo vê isso, então ele consegue esse espaço, começa a formar discípulos já pensando, opa, daqui vai espalhando. A gente forma aqui e manda, forma e manda, porque ele sabe que ele sozinho não vai conseguir fazer tudo, ele não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele sabe que bem cedo ou tarde sua vida será ceifada. Qualquer hora dessa o Império Romano pega ele e fala, acabou. Né? Como chegou realmente a hora, primeiro através dos judeus, que queriam calar a sua boca e assassiná-lo, mas depois ele fica preso e é morto pelo Império Romano simplesmente por causa da sua fé. Então ele está preparando ali muito mais do que uma igreja, ele está implantando uma escola missionária. Então ele já tem o espaço, ele já está criando ali o seu grupo, né? E depois, mais à frente, a gente vai saber quem é que vai ser o pastor de Éfeso. Quem lembra? Não lembram? Timóteo. Então, tem gente sussurrando com medo de falar, fala, Timóteo. Pô, quem é que era o pastor de Éfeso? Né? Está com medo, né? Que foi um discípulo, um filho na fé de Paulo. Então ele vai deixar Timóteo ali cuidando dessa igreja importantíssima. Então talvez por isso mesmo as cartas a Timóteo, fala, poxa, Éfeso é uma igreja importante. Timóteo, tu tem que levar isso aí, tem que cumprir o teu ministério. Timóteo, não desfaz da unção que foi colocada sobre você. Timóteo, alerta a igreja, cuida dessa igreja, porque aí é um ponto estratégico. Essa igreja é estratégica para levar o evangelho a todos os confins do império. E isso está na tua responsabilidade. Minha vida já está sendo ofertada em libação a Deus. Você vai ter essa responsabilidade, Timóteo. Não deixa ninguém falar que você é novo, que você não tem qualificação, não. Creia que foi pela imposição de mãos que você recebeu e foi reconhecido o dom sobre você. Ele sabe da importância da igreja em Éfeso. Então ele estabelece ali praticamente uma escola missionária. Claro que não tem esse nome, né? Mas eu estou usando essa expressão para
dá a dimensão do que Paulo já estava trabalhando ali. Mas a gente vai ver daqui que ele vai fazer esse trabalho, né? Deus operou milagres extraordinários, a gente tem visto isso ao longo do livro de Atos, curas, expulsão de demônios, né? Exorcismos. A gente vai ver o Espírito Santo operando de várias maneiras, em vários lugares, e através da vida de Paulo, né? Acontece isso também em Éfeso. Só que aí a gente vai ver aqui no versículo 12, um versículo que dá pano para manga, né? Que é aquele versículo que muitos usam, igrejas usam, para justificar certas coisinhas. De modo que até lenços, talvez lenços que Paulo amarrasse aqui, né? Para, tipo, você já viu, o pessoal bota aquela... Esqueci o nome daquele negócio que bota aqui. Bandana, né? Bota assim para segurar o suor, né? Paulo fazia tendas, tinha que estar ali pregando, então suava, talvez ele usasse alguns lenços aqui, seus aventais de trabalho, ele fazia tendas, a gente viu isso, né? Então, eles pegavam isso, seus lenços e aventais que ele usava, e eram levados e colocados sobre os enfermos. De repente, Paulo tirava aquele lenço sujo, suado, deixava ali, o pessoal, opa, ele usou isso aí, deve ser santo, né? Vai ter gente no final do culto querendo o lenço do pastor. Aí, se eu levar o lenço que ele tocou, ele enxugou o suor, se eu botar em cima do enfermo, vai acontecer alguma coisa. E o curioso, vamos lá, voltar no 12, no final do 12 diz o quê? Estes eram... Pessoal, vocês estão aí? Amém. Estes eram curados de suas doenças. E os espíritos malignos saíam. Então esse negócio dá certo, né? Alguém quer comprar o lenço do pastor no final do culto? Quer? Aqui está dizendo que esse negócio dá certo, não é verdade? Não. Aí que está o grande detalhe. Vamos lá. Aconteceu? Aconteceu. Óbvio, Lucas está narrando um fato. Ele está registrando um fato. Mas em nenhum lugar das Escrituras, nem aqui, nem Paulo depois, em nenhum lugar, a gente vai encontrar dizendo que isso seja uma regra da ação do Espírito Santo. Mas espera aí, por que então isso aconteceu? Primeiro, a gente pode aqui perceber, conhecendo Paulo, conhecendo a vida, a pregação, o ministério de Paulo, você acha que, isso é fácil de deduzir, Paulo pegou os seus lenços ou os seus aventais e deu para levar aos enfermos? Certamente não, e a gente vai entender por quê. A gente pode chegar a essa conclusão tranquilamente. Certamente alguém viu ali o lenço, viu ali o avental e falou, vamos levar lá. E de repente, já que ele ora, ele bota a mão, né? Ele fala lá alguma coisa, e pessoas são curadas, são libertas, então eu vou levar isso lá no meu parente, no meu vizinho, no meu amigo, não sei quem, né? Então, certamente isso não partiu de Paulo, porque você não encontra em nenhum lugar, em nenhuma das suas cartas, Paulo dizendo para fazer isso. Você não encontra, nem tão pouco aqui diz, né? Só diz o quê? Que lenços e aventais de Paulo usava eram levados. Não era ele que mandava levar. Eram levados, eram colocados. Então, Lucas aqui já subentende o quê? As pessoas estavam pegando e fazendo isso. Por que elas faziam isso? Bem, primeiro, a gente está aqui com um misto de judeus e gentios. Os judeus, o que se vai ver lá em Éfeso, que os judeus já estavam com tanta mistura de tantas crenças, que a gente vai ver muitos judeus que mexiam também com magia. E daqui a pouquinho a gente vai chegar num trecho que vai falar um pouco sobre isso. Mas esse fato de alguma coisa, algum objeto produzir um milagre não é algo novo. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento,
A gente vai lembrar da história do profeta Eliseu. E uma certa vez, um sepultamento estava para acontecer, eles estavam carregando o corpo do que ia ser enterrado, né? E de repente gritaram, está tendo uma invasão, e aqueles homens soltaram aquele cadáver, aquele corpo caiu sobre a tumba de Eliseu, onde Eliseu estava sepultado. E diz o texto bíblico que o quê? Na mesma hora aquele homem ressuscitou por ter encostado nos ossos do profeta Eliseu. Então, essa coisa de tocar em alguma coisa e acontecer um milagre, não é uma novidade. Isso tem um respaldo até bíblico. Isso já aconteceu. De uma outra forma, a lei dizia o quê? Que quando uma pessoa estava impura cerimonialmente, tudo que ela tocasse se tornava o quê? Impuro. Então, para os judeus, eles estão ali e pensam o quê? Ainda tem a tosse do pastor. Está mais valorizado ainda. Está mais santo ainda. O toque pode produzir a impureza. O toque pode produzir até a ressurreição de um homem. Então, né, se eu botar esse lenço, esse avental desse homem que parece ser um homem santo, um homem cheio do poder de Deus, vai acontecer um milagre. Então alguém primeiro levou, botou lá, aconteceu. Alguém foi curado. Chegou lá, botou sobre um endemoniado, o endemoniado foi liberto. O pessoal, opa, vamos ficar lá de olho. Quando ele soltar o lenço, tu imagina como é que o negócio, né, já estava aquela caça aos lenços, né? Caça aos aventais de Paulo. Todo mundo ali querendo alguma coisa. O milagre realmente aconteceu, mas a gente agora vai ver o que vai acontecer e que vai nos dar a verdadeira noção de que isso não é uma regra e de que Paulo não tinha conhecimento disso. E a gente vai entender agora, nos próximos versículos, por que essas pessoas estavam fazendo isso. Por que elas acreditavam que pegar esses objetos de Paulo podia produzir alguma coisa? Então vamos lá aos versos 13 a 20. Alguns judeus que andavam, não são gentios, não são pagãos. Lucas está deixando claro aqui que eram o quê? Judeus, que conheciam as Escrituras, que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando fala nus, é só com a roupa de baixo. Eles usavam tipo uma túnicazinha por baixo, né? E depois por cima botava uma outra roupa. Então nu não é sem a roupa toda, tá? Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Vai notando a narração de Lucas. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo ou magia, né? No sentido daquele tempo, práticas esotéricas, ocultistas,
reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vamos parar aqui, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho lá, a gente teve que caminhar um pouquinho à frente, porque Lucas vai dar esse panorama do que acontece depois. O pessoal vai lá, começa a pegar lenços e aventais, leva até doentes endemoniados, eles são curados e libertos. Mas aí Lucas para e aí fala, olha só, o que aconteceu? Alguns judeus, envolvidos também com magia e exorcismo, porque isso era algo muito comum em Éfeso. Éfeso era uma cidade profundamente mística, que acreditava na invocação de poderes, havia muitos praticantes de exorcismo, de magia, magia nesse sentido, esotérico, ocultista. Então isso era muito comum e muitos judeus lá acabaram adotando essas práticas. A gente viu aqui que Lucas abre o panorama. Por que estavam pegando os lenços e aventais? Porque tinha ali também judeus que acreditavam nisso, que praticavam isso. Iam lá e faziam práticas ocultistas. Então, o que eles pensaram? Bem, esse Paulo aí é poderoso, se eu usar os objetos dele, eu chego lá. E a gente sabe, irmãos? Geralmente quem faz essas coisas tem algum interesse de ajudar as pessoas, Tem um interesse sempre assim, filantrópico. Essas pessoas têm um interesse, não sei se você viu hoje, prender aí uma mulher, então a filha de uma senhora que aplicou um golpe de 270 milhões de reais na própria mãe. Aqui no Rio de Janeiro. E como foi o golpe? Ela mandou uma vidente, e a vidente chegou até a mãe dela, olha, estou vendo aqui, que não sei o que, e uma senhora de 80 e poucos anos, enrolou, a mulher enrolou, só tem que fazer um trabalho, só tem que fazer mais um trabalho, e nisso foi tirando todo o dinheiro, e hoje a polícia pegou e está atrás da tal vidente. Então, pessoas que têm essas práticas, elas têm uma finalidade financeira. Então, eles veem isso ali, pegam os objetos de Paulo e falam, bem, vamos usar isso aí, a gente chega lá com esse lenço que deve ter um poder, tem algo mágico aí nesse lenço, nesse avental, e a gente faz lá a nossa cena. Você já viu que essas coisas sempre tem uma encenação, E eu não sei por que às vezes tem certas coisas na igreja que precisam de encenação. Não estou falando do teatro, não. Mas, a pessoa, o Espírito Santo se manifestou, o cara tem que bater pé, tem que rodar, tem que fazer umas encenações. Por que tem que ter encenação para certas coisas? Por que para pregar tem que ter uma certa encenação? Por que para cantar tem que fazer alguma coisa, A gente tem que ver para que isso? Para manipular. Para manipular. É mais fácil a gente botar uma luzinha mais baixa aqui, ficar o Ricardo sentado ali no teclado. E o pastor vai falando com aquela vozinha suave. Aí você começa a chorar, E aí a gente deixa para tirar a oferta no final, Porque é melhor no final, Vamos primeiro ao mais importante, que é a palavra. Manipulação. Então essas pessoas sabem como manipular. E agora elas têm mais uma coisa. O lenço de Paulo. O avental de Paulo. Rapaz, agora a coisa vai acontecer. E quando eles botam ali o lenço e o avental, as pessoas são curadas e libertas. A coisa está acontecendo. As curas pelo Espírito, as libertações estão acontecendo. Mas aí Lucas vai botar aqui o cenário e vai dizer o quê?
mesmo com esses erros, o Espírito Santo estava trabalhando o quê? Para levar o Evangelho, para que tudo apontasse para o Evangelho. E o desfecho do que nós lemos aqui foi o quê? Que aquelas pessoas que praticavam isso se converteram a Cristo Jesus e abandonaram as suas vidas, o que eles estavam praticando. Amados, Deus tem seus meios de agir que a gente nem entende. Até nessa esperteza dessas pessoas, Paulo certamente não estava vendo isso. Paulo não viu, de repente deixou o lenço ali, deixou o avental ali, foi descansar e as pessoas estavam usando isso. O Espírito Santo reverteu isso, falou: eu vou fazer, eu vou curar, eu vou libertar, mas porque eu tenho uma obra na vida dessas pessoas. E no final das contas, elas chegaram lá e falaram: olha, a gente se arrepende, a gente abandona tudo isso, a gente entrega a nossa vida a Jesus e a gente não vai mais praticar essas coisas. Que maravilha! O Espírito Santo está conduzindo a sua igreja sempre, até nas falhas, até nos erros, até nas deficiências, até quando a liderança não sabe. O Espírito Santo é quem conduz a sua igreja. Esses judeus mágicos, a gente viu ali um homem chamado Seva, que significa sumo sacerdote. Irmãos, as sinagogas, haviam sinagogas tão distantes da Palestina, de Jerusalém, e só podia ter um sumo sacerdote, que ficava em Jerusalém. Mas ficava tão longe que alguns chefes de sinagoga falavam: não, eu sou o líder da sinagoga, eu sou o sumo sacerdote aqui. Iam adotando até o título. Então, esse homem se chamava Seva, que significa sumo sacerdote. Então, talvez ele ele se fazia conhecer ou era conhecido, e os seus filhos praticavam essas magias, praticavam esse ocultismo com o nome do Senhor. E eles vão usar, por quê? Qual era a prática comum em Éfeso, nessas práticas esotéricas? Para você expulsar um espírito, você tem que invocar um espírito superior. Então eles estão lá ouvindo a pregação de Paulo. Eles estão vendo Paulo pregar, Paulo orar, curar enfermos, libertar demônios, pessoas dos demônios. Eles estão vendo isso acontecer e falam: como é que ele faz? Ele fala: em nome de Jesus, seja curado. E esse Jesus deve ser um espírito poderoso, hein? Em nome de Jesus, seja liberto. Vamos usar esse tal de Jesus aí. Esse tal de Jesus deve ser um espírito daquele, né, que chega e ninguém pode com ele. E aí pega os objetos para dar aquela coisa da manipulação, aquela coisa, né, de aqui tem um objeto, eu vou jogar, faz aquele teatro todo. Mas só que de repente o Espírito Santo está ali agindo. E quando eles vão tentar expulsar um demônio de uma pessoa, aquele demônio se levanta naquela pessoa e fala: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês? E aí parte para cima deles, meu irmão, e a coisa ficou feia, como a gente viu ali. E olha, quando um demônio se manifesta numa pessoa, uma força descomunal, que quem não tiver na autoridade do nome do Senhor, não tente segurar. A gente viu lembra daquela passagem, né, que Jesus libertou aquele homem do cemitério, né, que vivia entre os sepulcros. Ninguém conseguia segurar ele, amarrava ele com correntes, ele quebrava tudo. É algo que não é humano, o corpo da pessoa, mas ali há uma entidade maligna que faz aquilo ali. Então esse demônio bota esses homens para correr, aquilo se espalha por tudo que é lado, e aí todo mundo fala: peraí, esse tal de Paulo faz as coisas nesse nome de Jesus, e acontece. O demônio, esse espírito lá que estava naquela pessoa, conhece esse tal de Jesus. E a coisa começa a se espalhar. A gente está falando, irmãos, Éfeso era uma cidade grande, mas não, a gente quando pensa grande daquela época.
Não nas dimensões de hoje, seria como um pequeno bairro, né? Bota aí aqui Parque Anchieta, seria a cidade de Éfeso, ou talvez até menor. Não eram coisas como hoje, né? Cidades gigantescas. Não. Então aquilo se espalha por tudo que é lugar. Usaram o nome superior, eles usam o nome de Jesus que é pregado por Paulo, reconhecido por demônios. E o Espírito Santo chega e faz: agora, renda-se a esse nome, que é esse nome que tem poder, não é a magia de vocês, não é o ocultismo de vocês. Irmãos, sem pregação, esses homens vão até Paulo e falam: nós abandonamos a nossa vida de pecado. Que coisa maravilhosa! Então, é uma regra? Não tem base bíblica nenhuma. Aconteceu? Sim. E Lucas dá depois o panorama, porque o Espírito Santo estava agindo para converter esses mágicos, esses ocultistas, para que eles pudessem abandonar. E a forma foi: deixa eles usarem os objetos, estou preparando uma para eles. Quando eles chegarem lá, a coisa vai dar errado, eles vão saber realmente, porque talvez eles estavam ouvindo Paulo pregar, mas falaram: nada, o negócio é continuar ganhando meu dinheiro, e agora já tenho mais uma tramóia para fazer, usar esse tal de nome de Jesus, pega ali os objetos dele. A coisa foi dando certo no início, mas o Espírito Santo tinha uma obra maior. E essas pessoas se convertem, elas levam os seus livros, seus papiros, seus rolos, que era comum anotar como fazer uma sessão de magia. Você faz isso, então eles anotavam isso tudo. Isso tudo era divulgado através de escritos, e um ia passando para o outro, ensinando para o outro essas artes mágicas. Eles levam tudo isso e queimam. Queimar livros significa uma renúncia dos seus conteúdos. Então a atitude desses homens é tão contundente que eles estão queimando tudo aquilo que eles acreditavam e usavam, e dizendo: nós renunciamos a tudo isso. Queima tudo isso. Isso não vai mais fazer parte da nossa vida. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, não é obra humana. E, irmãos, aqui Lucas diz que o preço calculado desses livros chegou a 50 mil dracmas. Uma dracma era uma diária de um trabalhador. 50 mil dias de trabalho. Eu, curiosamente, fui tentar fazer assim uma comparação, né, trazendo para a nossa realidade. O salário mínimo atual no Brasil, dividi por 30, né? Fiz lá quanto que é uma diária de um trabalhador mínimo hoje no Brasil. Fiz lá e multipliquei por 50 mil dias. Dá mais ou menos 2 milhões de reais. Então não foi pouca coisa que eles estavam jogando fora. A conversão foi tão profunda que eles estavam se desfazendo de bens que eram fonte até de renda para eles, num valor de 2 milhões de reais. Aqueles homens estavam dizendo: nós renunciamos a tudo isso e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa poderosa que acontece ali. Finalizando, então entenderam, hein? Nada de vir pegar lenço do pastor para levar, nada, isso aí, esse misticismo, essa coisa, isso aí, irmãos, isso não é bíblico, né? É querer pegar um versículo. Nunca a gente pode pegar um versículo na Bíblia. Aqui, ó, tira o versículo aqui. Pegavam lenços e aventais e as pessoas eram curadas. E o resto do texto? A gente tem que ler tudo. Tem que estudar tudo, tem que ver o contexto. E quando você vê o contexto maior, você não vê a participação de Paulo nisso, e Lucas depois vem explicar o porquê. Porque certamente Paulo não sabia, mas era o Espírito Santo que estava até trabalhando através disso, né? Então não há base bíblica nenhuma para objeto, né? Isso aqui não é óleo ungido, isso aqui é óleo para unção. Não tem poder nenhum aqui. Pastor, me dá um desses para eu levar para casa? Vá lá na CPAD e compra. Eu comprei lá. Óleo para unção, isso aqui é de acácia. É até cheirosinho, pode ir lá comprar, não tem poder nenhum. Não faz nada. Mas a Bíblia diz, quando você unge, a oração da fé, unindo a fé, clamando a Cristo Jesus, pecados são perdoados e Deus opera naquela vida. Então não é o objeto,
né? Não é esse misticismo, fora com isso, ok? 21 e 22, depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito, né? Quando aqui é espírito com letra minúscula, né? Uma decisão dele, no coração dele, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo, olha ele aí, já entrando aí já na área, e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. O que acontece aqui no versículo 21 a 22? O que era muito comum de alguns autores antigos, fazer um resumo do resto do livro. Não sei se você que já leu Atos, já conhece o livro de Atos todo, está resumindo aqui. Paulo ia a Jerusalém, né? Primeiro ele ia passar pela Macedônia a Cácia, ou seja, a Caia, ele ia lá na Grécia, e realmente ele foi a terceira viagem missionária, que a gente já vai estudar já. Ele vai fazer a terceira viagem missionária. Ele fala, bem, eu vou fazer mais uma viagem por aquela área, Macedônia e a Caia, que é ali a região da Grécia. Vou a Jerusalém, e de Jerusalém eu vou a Roma. Esse plano já estava traçado no coração de Paulo, e Lucas aqui já antevê o resto do livro. O resto do livro está resumido nesse versículo. Vai ser a terceira viagem, a ida de Paulo a Jerusalém, só que tem uma coisa, Paulo faz os seus planos, claro, em oração, mas aqui fica claro que ele não sabia dos riscos que ele iria correr. Ele não sabia que lá em Jerusalém ele seria preso, perseguido, iam atentar contra a sua vida, ele ia acabar tendo que apelar para César. Ele queria Roma, não preso, ele queria Roma para pregar o evangelho. E enquanto a gente vê aí muito dizendo que Roma era um território de Pedro, né? Por isso que lá que tem a descendência de Pedro, né? E tal. E a gente vê que a carta escrita aos romanos foi escrita por quem? Por Paulo. Paulo coloca ali uma igreja forte dentro da capital do império. Então aqui já há um resumo do que vai acontecer, só que fica claro, sem saber dos riscos, dos problemas que viriam pela frente. Vamos continuar. De 23 a 34, vamos dar uma voada aqui. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho, mais uma vez por causa do evangelho, da pregação do evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, ou Ártemis, né? Ou alguns têm até como Diana, né? Mas essa Artemis aqui era só de Éfeso, mas era praticamente a mesma deusa, e que dava muito lucro aos artífices. Reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Ou seja, quem vende ídolos, né? É só para ganhar dinheiro, não mudou nada. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também, de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Uma pregação de homem destitui um Deus, né? Olha só, como as coisas, né? É feito por mãos humanas, depois lá na frente a gente vai ver que esses discursos são tão, né? Na verdade o interesse era o quê? Econômico. E você vê que as coisas, se ela é uma deusa tão poderosa, um homem vai conseguir destituir a majestade dela. Não era disso que eles estavam preocupados. Desde o início ele deixa claro, estão preocupados que a gente está perdendo dinheiro, né? 28, ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão.
Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Lucas faz aqui até uma brincadeira, que como ele está escrevendo principalmente aos gregos, né? Ele está fazendo aqui, até jogando assim de uma forma jocosa, né? Quer dizer, o pessoal estava lá, nem sabia, está indo todo mundo para lá, vamos para lá. Não é muito diferente de hoje, né? Corre todo mundo numa direção, todo mundo sai correndo também, né? O que está vendo? Não, vamos embora, está todo mundo correndo, vamos embora para lá. Está todo mundo indo lá, vamos lá, né? Estava lá todo mundo, não, está todo mundo aqui, vamos ficar aqui no teatro para saber o que está vendo. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Pegaram esse tal de Alexandre lá, os judeus, jogaram ele lá no meio da muvuca, e ele ficou no meio de todo mundo. Opa, deve ser o problema, né? Deve ser esse cara aí que está causando isso tudo. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Vamos parar aqui por enquanto, né? Irmãos, a cidade de Éfeso, o que acontece? Política era muito entranhada com religião. Então, ali era um centro de adoração da grande Diana, da grande Ártemis, né? Um centro de religião. E para políticos isso era bom, atraía pessoas, tinha um movimento de peregrinos, então isso tudo movimentava a economia, então havia um interesse político na religião. E a religião está sempre ligada ali com a economia. Então a gente vê aqui que esses artífices começam a reclamar quando vem, peraí, esse Paulo está pregando para abandonar outros cultos, a gente está perdendo dinheiro. Então as coisas estavam entranhadas. E o orgulho cívico dos efésios em adorar Ártemis ou Ártemis era muito forte. Era algo que era o orgulho deles. Nós somos a cidade que tem o templo de Ártemis. Nós somos o principal local. Você é de que cidade? Eu sou de Éfeso, sabe? Era aquele orgulho cívico. Eu sou de lá. Você é de Éfeso, onde tem um grande templo de Ártemis, sim. Então a mensagem do Evangelho começa a mexer o quê? Com a estabilidade política, com a estabilidade religiosa, com a estabilidade financeira e com o brio, o orgulho daquele povo. Porque se acabar a adoração a Ártemis, o que vai ser de Éfeso? Todo mundo fica preocupado. É igual de pensar assim, se o Rio de Janeiro a gente tirar a estátua do Cristo Redentor, muitos veem aquilo ali como, né? Não, é aquela estátua que está abençoando, né? Tem até a música do Tom Jobim, né? Braços abertos sobre a Guanabara, né? Abençoando a cidade. E se arrancasse, não pode tirar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Já imagino, muitos vão ver isso com vai mexer, como que eu, carioca, vou dizer que o Rio de Janeiro não tem mais o Cristo Redentor? Não pode. Então, mais ou menos colocando ao lado, isso começa a mexer com eles. Tudo que se resolvia ali na cidade era feito em assembleia e no teatro, mas sempre por convocação. Havia uma convocação das lideranças, vão toda a população convocada, vamos nos reunir no teatro, dia tal, hora tal, que vamos tratar de alguns assuntos referentes aqui, e as pessoas iam lá. O que a gente vê aqui agora? Um grande tumulto, uma grande confusão. Eles vão por conta própria, não tem autoridade nenhuma, não tem ninguém para conduzir, entra todo mundo no teatro, porque começa o grupo de ourives, de artífices, começa a ir para lá, começa a gritar e todo mundo começa a gritar também, eles começam a chamar as pessoas e as pessoas vão seguindo atrás, está indo para onde? Não sei, então vamos lá, grande Ártemis, vai para onde? Não sei, vamos seguindo aqui, vai gritando com a gente. E vai aquele comboio pelo meio da cidade, todo mundo entra dentro do teatro e fica lá dentro sem saber o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, o que é, que um fala uma coisa, fala... Você imagina a confusão, o falatório, e eles estão ali esperando. E de repente joga esse Alexandre lá no meio. Só tem um detalhe, gentio não gosta de judeu. Por quê? Porque judeu, ele só adora um Deus, ele é monoteísta. E tinha um outro problema, a alimentação, que a gente sabe que o judeu ele tem uma alimentação chamada kasher.
aquela alimentação diferenciada, seguindo os padrões da lei. Eles não comem qualquer coisa, tem que ser todo alimento preparado, né, produzido de forma pura. Então isso indignava os gentios. Eles comiam qualquer coisa, eles adoravam qualquer Deus. E esses judeus são chatos. Eles não fazem tudo que a gente faz. Alguma semelhança com a igreja e o mundo? Eles não têm as mesmas práticas que a gente. Eles não creem nas mesmas coisas que a gente. Então, quando bota aquele homem no centro, fala assim, ele vai falar, deve ser ele o problema. Então, gente, vamos ouvir o que esse homem tem a falar. Mas alguém diz, ele é judeu. Aí acabou. Aí fala, agora que a gente não vai ouvir mesmo. Se esse problema todo está sendo causado por um judeu, aí começa a gritar. E aí, vamos lá para o final do texto. O escrivão da cidade, versículo 35. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Olha só, lá atrás a gente viu os caras falando que eles que faziam as imagens, né? Mas era uma deusa com uma grande divindade. Aqui a crença é que essa imagem tinha caído do céu ali. Olha só. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Olha a confusão no meio da qual Paulo está. Porque ele prega o evangelho e pessoas começam a se converter. Quem é esse escrivão? Era um oficial e era ele quem geralmente informava os cidadãos sobre as decisões da assembleia. Então alguém deve ter ido lá nele e falado, escrivão, está todo mundo no teatro, está uma confusão só. Ele falou, que é a assembleia, que eu não convoquei, não houve convocação nenhuma. Ele corre para lá e alguém já deve ter jogado lá, Demétrio, os amigos dele que estão falando lá, então começaram a sair, e ele chega lá e como ele tem essa autoridade, e também o escrivão era o representante da cidade perante Roma. Então você vê pelas palavras aqui como ele logo tenta conciliar, porque ele responde a Roma pela cidade. A cabeça dele também está em risco. Então ele acalma todo mundo e fala, peraí, né? Temos os tribunais abertos, os procônsules, que são os representantes de Roma, estão aí, vocês têm queixa, façam conforme a lei. Vão até lá, reclame a eles e eles vão decidir o que fazer. Tem alguma denúncia? Roubaram alguma coisa do templo? Blasfemaram contra Ártemis? Não tem nada, então se estão reclamando de quê? Vai lá e vão ver o que as autoridades vão dizer. E ali ele para aquele tumulto. Seu principal medo era qual? Você vê que o Espírito Santo trabalha nisso tudo, até para guardar o seu povo. Eles não queriam perder o posto que Éfeso ocupava no Império Romano, que era o de ser uma cidade livre. Éfeso era uma das poucas cidades consideradas, embora dentro do Império Romano, como uma cidade livre. E aquele homem fala, bem, se esse tumulto chega aos ouvidos dos procônsules, ou chega a Roma, eu vou ter que responder. E, em segundo lugar, a gente pode perder esse posto que a gente conquistou, de ser uma cidade tão importante. Então, gente, acalma, vai todo mundo para suas casas, não teve convocação nenhuma, não teve assembleia nenhuma, voltem para suas casas, e os queixosos que procurem as autoridades. E como ele era uma das autoridades, todo mundo tem que obedecer, respeitar, e acaba ali. E Paulo se livra de mais uma. Quando ele vai falar de tantos perigos
de tantas coisas pelas quais ele passou por causa de Jesus, a gente vai vendo aqui mais um livramento que Deus deu, não só a ele, mas aos seus companheiros, os discípulos, e ali fica o núcleo da futura igreja estabelecido para ser uma igreja que ia expandir o evangelho mais ainda. Amém? E assim terminamos o capítulo 19. Vamos ficar de pé. Graças a Deus por isso. Semana que vem continuamos. Vamos entrar já na terceira viagem missionária, né? Estamos indo já para o final do livro, e por isso que Lucas já fez o resuminho do que vem aí. Terceira viagem, ida a Jerusalém, ida para Roma. Já está resumido, são as cenas dos próximos capítulos. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que vimos, aprendemos e estudamos nessa noite. Senhor, como é bom ver cada detalhe e poder assim embasar mais e mais a nossa fé. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra fique gravada em nosso coração. Senhor, a cada dia abra o nosso entendimento, nos dê graça e sabedoria para podermos aprender mais e mais. Nós te agradecemos, te louvamos no nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém.